Começou? Boa noite, queridos. Que bacana, mais uma vez, nós temos aí a oportunidade de falar um pouquinho com cada um, né? Trazer aí uma porção da palavra, compartilhar. E é uma honra para nós, né, pastora Vera? Amém. Hoje, em especial, nós vamos estar aqui com o pastor William e a pastora Sandra. Amém. Podem dar boa noite, gente. Vamos lá? Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, família. Vocês estão bem? Prazer. Dois grandes prazeres, né? Estar aqui na casa dos meus pais, duas pessoas mais maravilhosas desse mundo, e poder de alguma forma compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem falado ao longo desses anos e tem nos ministrado. Então, para nós é um privilégio poder compartilhar um pouquinho com vocês. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Que bom estarmos juntos, né? Em família aqui com você, que já faz parte da nossa família. E obrigado por permitir nós entrarmos na sua casa mais uma vez. Amém? Amém. É uma honra, né, para nós. E como nós temos dito todas as vezes que estamos no ar, né, online, é uma tecnologia tremenda, é um recurso maravilhoso e para nós isso, né, tem sido abençoador, em poder abençoar a cada um de vocês, né? Eu quero começar orando, quero clamar ao Senhor nesta hora e depois nós vamos ter um tempo de compartilhar, ter um bate-papo bem bacana, né? Eu vou tomar a liberdade de chamar, né, o pastor William e a pastora Sandra, né, de filho, e a Sandrinha, minha nora, né? Então vai ser bem especial, e a minha esposa, vou chamá-la de esposa, né? Então vai ser um tempo bem bacana, e nós queremos falar um assunto muito, muito importante, e temos certeza que vai edificar grandemente a cada coração, a cada vida. Mais uma vez eu quero agradecer, né, por você estar sempre se conectando, né, às programações, aos cultos, às celebrações, Amém. às lives, né, Amém. que a comunidade Vida Nova tem proporcionado, não é? E isso, de uma certa forma, tem sido abençoador, né, como eu já citei, porque agora mais vezes nós estamos chegando até você para falar da palavra, né? Aqui é uma família, né? Nós aqui representamos a família sacerdotal. Esse é um tema que eu quero abordar nessa noite, junto com o meu filho, né? O William, a Sandra, a pastora Vera, minha esposa, né? Então eu quero orar e na sequência nós vamos falar um pouquinho, né, sobre legado, falar um pouco sobre família sacerdotal, falarmos sobre propósito, né? Vocês já ouviram eu citar, os demais pastores, que Deus tem prazer em unir propósitos, e isso é muito forte. Então Deus prepara a família, vai preparando para que o plano eterno dele se cumpra, não é? Então eu quero orar e aí nós vamos iniciar esse bate-papo dessa noite. Amém? Senhor querido, é uma alegria para nós, um prazer de mais uma vez estarmos com esta oportunidade de falarmos, expressarmos a nossa gratidão ao Senhor, ao nosso Deus, que é Criador dos céus e da terra. Amém. É uma oportunidade tremenda, Pai, nós falarmos, nós transmitirmos aquilo que de fato temos sentido, temos vivido, temos recebido do Senhor ao longo da nossa trajetória.
E é claro, Pai, que o foco da nossa primeira oração é, em primeiro lugar, agradecermos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para com as nossas vidas. Senhor, não há nada em nós que duvida, que coloque em dúvida o Teu cuidado. Sim. O Senhor tem cuidado de forma especial. Sim, sim. E nós, Pai, agradecemos por esta verdade, por este fato que não tem como ser negado. Nós cremos fervorosamente de que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem liberado porções. O Senhor tem estado conosco, Pai, a cada momento, a cada segundo. E isso é uma dádiva, isso é maravilhoso. Quero agradecer por este momento aqui em família, né? Esse momento onde somos sacerdotes, somos uma família onde estamos, Pai, caminhando no propósito que o Senhor determinou lá na eternidade passada. E nós cremos disso, cremos em cima disto. Muito obrigado por nos amar, muito obrigado por estar conosco. E agora em especial, Pai, eu peço por cada vida que está nos acompanhando nesta transmissão, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada pessoa que está acompanhando e aqueles que também assistirão, estarão vendo posterior a este momento. Que o Senhor possa alcançá-los, abençoá-los. Pai, nós profetizamos agora toda sorte de bênção. E queremos aproveitar este momento para profetizar, Pai, a cura. Senhor, há muitas pessoas com muito pavor, com muito medo. Há muitas pessoas, muitas famílias que estão apavoradas. Muitas famílias que o vírus acabou entrando e causando problemas, causando até óbitos. Senhor, então nós oramos nesta primeira oração, já apresentando este momento a qual estamos vivendo, qual o Brasil está passando, Pai, de norte a sul, de leste a oeste. Pai, libera da Tua porção, com temor e tremor, Pai. Nós oramos agora. O apóstolo Paulo, lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, ele ora dizendo, com temor e tremor, ele se coloca diante do Senhor. E nós nos colocamos nesta hora. Pai, que o Senhor venha abençoar este momento e que todos nós possamos ser edificados de uma forma muito especial. Amém e amém. Bom, vamos assim oficializar, né? William e Sandra, obrigado pelo ter aceito aí o convite, né? De estarem aqui conosco. Peguei eles de surpresa, né? Na calada da noite, ali no comecinho da noite, mandei o aviso e eles aceitaram, né? Tenho certeza que eles estão aqui para compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito nas nossas vidas, como família, né? Família sanguínea, pais e filhos, né? Sogro e nora, sogra e nora, né? Uma família onde Deus tem propósitos tremendos. Então quero agradecer o William, a Sandra, né? Por estarem aqui conosco. E é uma ideia, né, William, de nós, cada live, ter aí algumas oportunidades, ampliarmos, fazermos algumas entrevistas, trazer supervisores para conversar também. Eu creio que é tudo neste momento aonde o Senhor dá a direção, nós podemos estar fazendo. E agradecer a minha esposa querida, quer dar a primeira palavra, minha amada? Ele está falando querida, queridos, porque ele intimou os dois e intimou eu fazer janta para eles, sexta-feira. Mas deu tudo certo, já jantamos, está tudo ótimo, né? Graças a Deus. Amém? Amém.
Glória a Deus. Eu quero iniciar falando sobre a história do povo judeu. Eu não vou falar sobre isso, obviamente, mas pegar algo sobre os judeus que nós temos muito que aprender com eles. Na verdade, o judeu, né, o judaico-cristã, que nós fazemos parte, e glória a Deus porque o Evangelho chegou até nós. Sim. E a Bíblia é o nosso manual, é onde nós nos debruçamos em cima dela, onde nós pegamos a palavra, meditamos na palavra, fazemos com que a palavra venha revelar aos nossos corações. Talvez você pergunte, pastor, você não está com medo do Covid? Não, em absoluto, medo não. Obviamente nós tomamos os cuidados, sabemos que ele está aí, Deus permitiu para várias situações, mas uma coisa que é importante nós destacarmos, porque está na palavra, é nós confiarmos, Amém. Estarmos seguros, permanecermos firmes Sim. na palavra. Sim. E falando do povo judeu, né, uma coisa que eles sempre prezaram, e até hoje isso é um fato inegável, eles sempre contam às próximas gerações dos fatos que aconteceram e liberam profeticamente coisas que vão acontecer. Então, nenhum filho de um judeu ele está alheio aos acontecimentos, né, do que Deus fez, do que Deus vai fazer. E é interessante que o povo judeu, nós vamos ler inclusive, né, eu vou pedir para Sandra ler o Salmo 145, amém? Salmo 145, do versículo 1 ao versículo 7, ela vai ler para nós, mas antes dela ler, né, eu quero só completar isso, né? O povo judeu, ele desde sempre, né, eles tinham esse hábito de transmitir legado, passar o legado, transmitir, contar às futuras gerações dos grandes feitos de Deus. E há um fato tão importante em Zacarias capítulo 4, também a gente pode ver um pouquinho disso, não vou entrar agora aqui no contexto, mas Deus chamando a atenção, né, do povo, quanto que também, mesmo com as grandes lutas, os grandes acontecimentos, as grandes adversidades, né, as guerras, o povo também, eles falavam, contavam para as próximas gerações, para os seus descendentes, aquilo que tinha acontecido. E eles contavam também aquilo que tinha sido feito de errado, os erros. Por que a Bíblia fala, né, os grandes erros de Davi? Por quê? Porque as próximas gerações pegariam os erros que aquele que cometeu, pegaria aqueles erros e iriam fazer de que forma? Né? Buscar do Senhor para que não errassem da mesma forma. Então há uma ideia tão tremenda, e no meio disso, né, se levanta famílias sacerdotais, famílias que têm um compromisso genuíno, autêntico com Deus, famílias que elas se convergem em Cristo, e a exemplo disso, a nossa família. Eu vou contar um pouco da minha história, da nossa história, e com a Vera, né, com a pastora Vera, e o pastor William e a Sandra também vão falar um pouquinho. Mas eu gostaria que a pastora Sandra, né, Sandrinha, lesse para nós o Salmo 145, lê do 1 até o 7, por favor. Eu te exaltarei, meu Deus e Rei. Louvarei teu nome para todo sempre. Todos os dias te louvarei. Sim, louvarei o teu nome para sempre. Grande é o Senhor. Ele é digno de muito louvor. É impossível medir sua grandeza. Que cada geração conte a seus filhos sobre as tuas obras e proclame o teu poder. Amém. Meditarei em teu majestoso e glorioso esplendor e em tuas maravilhas. Amém. Todos falarão de teus feitos notáveis. Amém. E eu anunciarei a tua grandeza. Amém. Todos contarão a história de tua imensa bondade
e cantarão de alegria sobre a tua justiça. Esse salmo, queridos, ele é lindo, maravilhoso. Vamos cada um falar um pouquinho desse salmo? Vamos lá, William, vamos lá? Filho. Eu sou apaixonado por esse texto e eu acredito que ele entrou no meu coração há alguns anos, talvez há uma década, e eu tive esse entendimento, claro, que era uma verdade absoluta, né? Quando eu comecei a entender de como a Bíblia foi escrita, a importância de pai passando para filho, o que ocorreu. E eu acredito que a gente deve sempre viver os ensinos das Escrituras, né? E eu tive o cuidado de sempre me aconselhar muito com os meus pais. E também aprendendo com os meus pais a questão de adorar o Senhor todos os dias, né? Bem dizer ao Senhor todos os dias. Isso era um hábito residencial, um hábito da nossa família, da nossa casa. A gente até brinca que dormíamos ouvindo louvor, acordava ouvindo louvor, comia ouvindo louvor. E aí, por mais que você não quisesse, você permanecia adorando ao Senhor, né? Então esse versículo, esse texto, né? Esse texto ele foi vida para mim e ainda é até hoje, porque muitos dos ensinos eu sempre me aconselho, tiro dúvidas e aprendo muito com o que aconteceu com eles. Então eu tento sempre, além de seguir os exemplos dos antigos descritos nas Escrituras, eu tentei aplicar e até hoje eu aplico na minha vida, na minha casa, porque a gente tem também feito isso, acho que a Sandra vai falar com os nossos filhos, essa importância de passar o que a gente aprendeu e adorar o Senhor para a próxima geração. Amém. Sandra? É bem legal isso, né? Quando eu comecei a frequentar a casa da pastora lá na cidade de Dutra, eu comecei a liderar uma célula junto com a Samela, né? E a gente fazia reunião particular nossa uma vez por semana. Então, ou ela ia na minha casa, na casa da minha tia, que eu morava no Almos, ou eu ia na casa da pastora. E todas as vezes que eu chegava lá, tava passando um louvor. Tinha dias que eu dormia lá com a Samela e eu ouvia o louvor a noite inteira. E eu falava, nossa, ninguém vai desligar, ninguém tá preocupado com a conta de luz. Mas é diferente, porque muda o ambiente, né? Quando você chega, às vezes, carregado do trabalho, da rua, de tantas coisas, você entra num lar e o louvor tá tocando, aquilo já muda, né? Quando você chega e essa palavra, né, aqui no versículo 7, que diz, todos contarão a história da tua imensa bondade. Aleluia. Na verdade, a palavra de Deus, ela é isso desde o princípio, né? Porque se, além daquilo que está escrito na palavra, são os atos, né? Sim. Então, os atos que nós contamos todos os dias, os atos, os feitos do Senhor, aquilo que o Senhor fez na vida de cada pessoa, né? A história que Ele escreveu na vida de cada um. E isso edifica a gente, serve de testemunho para outras pessoas. É muito bom. É mesmo, uma bênção, né? Eu lembro que o pastor vai estar falando, eu vou estar falando também das nossas vidas, mas eu não tive isso, né? Eu não nasci num lar cristão. Meus pais eram católicos, mas quando nós fomos para o Senhor, nós estamos aprendendo com nossos pais espirituais. Cada pessoa, né, de uma forma, nos ensinando, nos contando e ver a paixão, né, pela palavra, do que eles colocavam da experiência deles e de texto, né, onde fala aqui, o versículo 4, Salmo 145, se de repente você chegou agora, versículo 4. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. E o salmista Davi também fala no Salmo 78, né? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Isso. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e as maravilhas que Ele fez. E isso é tão importante, é tão especial. Então eu não tive isso, mas tudo aquilo que Deus foi fazendo no meu coração, eu fui colocando para os meus filhos, né? E os filhos que foram chegando, os filhos espirituais, e isso também do louvor, porque nós somos adoradores, isso é o nosso DNA, pertence, né? Isso vem do reino de Deus, né? Ser adorador, de você realmente estar ligado àquilo que Deus tem para você, né? O que sai do espírito, né? Do espiritual para nós. E isso é especial demais para você colocar para sua casa, para os seus filhos e passar isso, né, adiante. Amém. E de fato, esse Salmo 145, ele é bem especial.
E como eu falei, o judeu ele passava os grandes feitos de Deus, né? as vitórias para as próximas gerações e ia passando. Há um fato bem curioso, inclusive, quando José, né, do Egito, ele está prestes a morrer, ele avisa, olha, eu não quero, né, não permita que os meus ossos fiquem aqui no Egito. Eu quero que vocês levem os meus ossos, né, para a minha terra, para a minha pátria, né, transliterando para que a gente possa entender. E esse pedido foi passado para os filhos de José e foi passando, e Moisés, lá na frente, ele pega os ossos de José, né, e leva com ele. Então, na peregrinação, que eles saem do Egito, né, eles vão cruzar o Mar Vermelho, e lá na frente, eles estão levando com eles, né, com ele os ossos de José. E a história em si, que foi passada, né, para os filhos que vieram depois, então uma geração passando para outro, os grandes feitos, as derrotas também. Sim. Como é importante nós também falarmos sobre as derrotas. Como o William falou, né, a minha derrota lá de alguns anos atrás serviu para que ele não fizesse da mesma forma. Sim. Porque ele sabe que se ele fizesse, também ele seria derrotado. E isso é muito especial, né? Então, hoje a ideia da nossa live é nós, né, transmitirmos esse benefício de uma família sacerdotal. Quando a pastora Vera falou, né, que os pais eram católicos não praticantes, não frequentavam igreja, não iam, apenas tinham um título, né? Por isso que não conheciam de fato a palavra. E quando, né, ela vai explicar um pouquinho melhor depois, quando chegaram, né, na nossa região aqui, eles começaram a entender o que a Bíblia dizia. Sim. E aí eu quero começar pela minha história. Né? A minha mãe foi a primeira, né, da família que basicamente teve o primeiro contato com Deus. A minha mãe, ela aceitou Jesus, ela foi a primeira a fazer uma aliança com Deus. Na sequência, meu pai. Obviamente que naquela época havia muitas dificuldades, algumas coisas não eram muito bem passadas, mas desde aquele momento, eu me lembro porque eu era muito criança e acompanhava a minha mãe quando ela começou a frequentar a igreja. E coisas foram acontecendo. E a ideia, né, que eu quero transmitir aqui, e que cada um vai falar um pouquinho, foi que a minha vida, já bem de criança, foi conhecendo sobre os feitos de Deus, o poder de Deus, o projeto de Deus. Da minha infância para a minha adolescência, eu fui recebendo a palavra, da minha adolescência para a juventude, e depois, né, me emancipando com o casamento, casando-se, né, com a pastora Vera, né? E é assim, desde o momento em que minha mãe, que foi a primeira, e depois começou, né, liberar, falar, a gente foi entendendo sobre o que é viver o conceito de Deus, o que é viver a palavra, o que é viver, né, separado para o Senhor, né? E a gente, obviamente, que um período da minha vida acabei me distanciando do Senhor, né? Acabei provando coisas que eu poderia muito bem ter evitado ou nem ter passado por aquilo. Sim. E eu acabei fazendo. E aí fui aprendendo, né? Mas todas as fases da minha vida eu fui entendendo, né, dessa memória, né, dos grandes feitos, eu fui vendo, ouvindo. E olha que interessante, queridos, como a gente tem falado, né? Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Ponha isso, né, na sua memória, no seu coração. Deus une propósitos. Na outra ponta, eu, né, Celso, criança, adolescente, jovem, né, enfim. E na outra ponta, ela, a família que não tinha,
né, conhecimento, e de repente vem aqui para essa região e começa a entender. E aí o propósito na vida dela, da Vera, da pastora Vera, com o meu propósito. Amém. Aí nós nos casamos, né, debaixo de uma bênção, debaixo de uma direção do Senhor. Amém. E Deus nos uniu. Fala um pouquinho da sua história, amor, da família, para a gente Amém. concluir essa parte. Amém, né? Minha mãe era uma mulher muito de Deus, né? E ela sempre contava. Então, o que ela não entendia da Bíblia, e tanto que minha mãe não sabia ler muito bem. Ela aprendeu a ler mais quando a Bíblia chegou nas mãos dela, e ela foi, né, aprendendo a ler bem melhor e foi entendendo mais sobre Deus. Mas ela sempre contava para mim que nós morávamos no interior, próximo a Presidente Prudente, e a nossa casa tinha um rádio na época, né, em 64, 63, por ali, 65, essa época. E era muito raro as casas ter rádio. Então tinha um vizinho que ele era da Deus é Amor, e ele gostava muito de ouvir a palavra do Davi Miranda. Então ele pedia para o meu pai para ir na minha casa para ouvir, e meu pai deixava, né, ele lá ouvir. Então ali começou, né, a palavra, eu creio que Deus começou a trabalhar em cima disso. E depois, minha mãe conta, quando nós viemos para São Paulo em 70, junho de 1970, em setembro, nós fomos evangelizados, né? Os pastores que vieram para cá na época, né? Tio Cássio, tia Noeli, tia Suzana, tio Osvaldo, pastor Dari, pastora Dalila, e eles saíram evangelizando nas casas e tocando as vidas, né? Convidando, e nisso a minha irmã, o pastor foi a mãe dele, mas na minha família nós somos 10 irmãos, e hoje, graças a Deus, todos cristãos. Mas a minha irmã Ivani, ela declarou Jesus. O Senhor entrou na vida dela, né? Ela teve aquela fome, aquela sede de aprender mais de Deus, e através dela, né, todos foram se achegando logo, e o Senhor foi trabalhando, foi alcançando. E como eu falei, né, as pessoas em si, tinha várias irmãs que foram ensinando a minha mãe, e eu criança e ouvindo ali junto, né, como uma criança é importante. E eu estava sempre com a minha mãe, então sempre aprendi. Minha mãe sempre falando, né? Todo o processo da vida dela, ela sempre falava: eu sempre falo com Deus, filha, fala com Deus, busque a Deus. Eu sempre pedi a Deus, Deus sempre que fez, Deus sempre que me ajudou, Deus me ajudou a criar os seus irmãos, Deus me ajudou, né, com o casamento. E isso eu fui aprendendo, né? E a cada momento Deus foi trabalhando, e como o pastor falou, né, na juventude, nós crescemos juntos, né, na mesma igreja, nos batizamos no mesmo dia, né? E 1982, abril. Faz tempo, né, gente? E os jovens, nós trabalhávamos juntos também, cantávamos juntos, tudo, fazíamos tudo junto, até que casamos e estamos aqui, né? Estamos aqui com a família Vida Nova, e aqui, né, meus lindos, William e Sandra, né, os pastores lindos, e o Senhor tem conduzido, né? Então, eu sempre estou lembrando, sempre agradecendo, adorando ao Senhor por cada vida que Ele colocou no nosso caminho, cada palavra, cada exemplo e cada luta que essas pessoas passaram, né, para chegar o Evangelho até nós. Então, a cada momento, eu estou sempre com meu coração grato, sempre falando ao Senhor, essa oportunidade maravilhosa. Amém. E de amar ao Senhor a Amém. cada dia e estar cumprindo o propósito Amém. dele, né, que ele tem unido nesse Amém. propósito. Amém? E é isso, Deus uniu os propósitos, nós nos casamos, e aí vieram os nossos filhos. Mas antes de falar dos filhos, né, quando a presença de Deus, né, ela entra numa casa, tudo tem que mudar, tudo muda. Minha mãe, então, se tornou uma mulher guerreira, intercessora, né? O meu pai se tornou um homem, né, diferente, né? E sobre a palavra, né, eles transmitiram para mim e para o Valmir, meu irmão. O meu irmão Valmir, né, uma boa parte de vocês sabe quem é o Valmir, também, né, uniu com o propósito com a Jaqueline. Os filhos estão também na casa do Senhor. Olha como uma família sacerdotal, a proporção, né, a dimensão que ela cria.
né, que ela tem, que é a projeção. E do nosso casamento, o William nasceu, nosso primogênito, o pastor William. E nós fomos ensinando, né? Eu acredito que 70%, né, coube mais a pastora Vera, não que eu não participei, mas eu trabalhava muito, tinha uma época que foi muito complicado, eu corria atrás de recursos, corria atrás de trabalho, eu perdi muito, mas chegou uma hora que eu descobri, né, eu tive que me arrepender, me acertar, para que a coisa chegasse. Amém. Então, eu acho que o maior patrimônio, né, da família, dos filhos, que é a palavra do Senhor, que é a presença do Senhor, a pastora Vera, ela transmitiu, ela ensinou junto conosco, e o William, né, nós profetizávamos sobre a vida dele. E é interessante que nós aprendemos que nós, como pais, nós temos que profetizar o futuro dos nossos filhos. E eu comecei a profetizar o futuro do William. E muitas vezes eu falo, Senhor, né, que a esposa do William seja uma mulher, né, que some, que os dois juntos com um propósito eterno, né, que os dois juntos possam fazer coisas tremendas. Amém. Nós aprendemos, né, que era importante nós liberarmos atos proféticos quanto as pessoas que iriam, né, a esposa do William, o esposo da Samela, né, a Samela ainda não casou, ela vai casar um dia, e fomos profetizando e crendo, né? E é até legal, né, que eu vou passar para a Sandra falar, que quando eu fui trabalhar em uma ONG, né, numa instituição, nós começamos a trabalhar ali para ajudar, ela vai falar um pouquinho mais sobre isso, e sempre a gente apresentando, né, e de repente, né, o Senhor foi ministrando meu coração, e a Sandra estava trabalhando nesse lugar, né, não conhecia a Sandra, ela praticamente cresceu nesse lugar, ela vai falar, e de repente o Espírito Santo, né, ministrou meu coração quanto à vida da Sandra. E eu comecei a orar ao Senhor quanto a que a vontade dele se cumprisse. Que o legado que o Senhor tinha para o William, se fosse junto com a Sandra, né, que se concretizasse. Então nós liberamos atos proféticos, né? Eu cheguei até a falar para a pastora, uma época, falei, olha, a Sandra vai casar-se com o William. Mas nós não falávamos mais nada sobre isso. A gente apenas orava, né? Mas não é algo da carne, é algo do Espírito. Por isso que é importante você estar na palavra. Não é a sua alma que vai ter que decidir. É o Espírito, é uma família sacerdotal com a presença do Senhor, né, com Deus ali ministrando, falando, e a gente liberando atos proféticos. Amém. Eu queria que a Sandra então falasse um pouquinho sobre isso, e assim que ela falar, eu queria que o William completasse, né, aí a parte dele, né, disso que eu acabei de falar, eu falei resumidamente, e é claro que ele casou-se com ela, convicção dele, não porque eu falei, e eu nunca disse isso para ele, na verdade, nunca cheguei a falar para os dois, mas nós estávamos no Senhor, amém? E Sandra? Ela é uma filhona, viu? A Samla, né, nossa filha, eu falo que se elas fossem irmãs não ia parecer tanto, porque elas são gêmeas em tudo, muito parecida nos gostos. Então eu louvo ao Senhor, né? Porque Ele me deu um filho e 2 filhas. Amém. Amém. É muito interessante, né? Antes de eu começar a falar um pouquinho, faz um tempo, já um mês e pouco, o Senhor me acordou na madrugada com o nome, né? Joquebed, atormentando a minha mente. E aí eu levantei e fui orar. Eu já tinha lido sobre a história de Joquebed, né? Mas o Senhor me trouxe, quando a gente vai lendo, depois que a gente lê Romanos 12, você vai lendo a Bíblia de novo, parece que você vai tendo outro entendimento, né? E ali eu pude ver como Joquebed, ela protegeu o filho que Deus deu para ela. Isso. Né? De tudo aquilo que estava acontecendo, ela todos os meninos morrendo e ela escondeu, ela conseguiu esconder, proteger o filho dela, né? E trazendo para minha história, eu vi exatamente isso. Deus, ele me protegeu. Amém. Né? Assim, não que ele não tenha feito com todo mundo, mas eu tô aqui citando o que aconteceu comigo, né? Quando a minha mãe engravidou, a primeira sensação dela há 35 anos atrás foi, ela era a única mulher não casada da família, né? Então ela falou, o que eu vou fazer com o filho? Há 35 anos atrás não era
igual hoje, né? E eu me lembro que ela fala que ela foi pra Ponte do Socorro, porque ela queria se matar, ela queria se jogar dali, né? Ela não tinha pra onde correr, ela não tinha com quem falar sobre aquela gravidez, né? Muita gente se voltou contra ela. Depois que eu nasci, tudo isso foi mudando, né? Ela conseguiu, né, levar a gravidez adiante e tudo. E no próprio hospital, eu fui trocada na maternidade, né? Ela sempre conta isso. E eu passei uma noite com uma outra mãe. E a enfermeira da minha mãe não acreditou nela. Outra enfermeira que veio destrocou os bebês. Então você vê que desde ali alguma coisa queria marcar, né? Mas o Senhor protegeu, como o Joquebede fez, né? Amém. E aí, mais pra frente, enfim, a família ajudou muito a minha mãe, minha família, né, me ajudou muito. E minha mãe abriu, né, até então começaram a fundar um orfanato, né, aqui em Parelheiros. E aí, no ano seguinte, uns 3 anos que eu havia nascido, passou de orfanato pra creche, né, só que não tinha mais vagas. Minha mãe mesmo assim fez a inscrição, minha mãe trabalhava o dia inteiro, eu morava aqui no Álamos com a minha tia e eu lembro que as diretoras, minha mãe conta que foram lá no quintal, né, ver se realmente eu precisava da vaga, porque não tinha mais vaga, e viram que eu precisava, e então eu entrei no Manaim. E eu vejo que a partir dali o Senhor já tinha começado uma história, mas ali foi um marco pra minha vida, né? Ainda? Virou, no ano que eu entrei mudou. Mudou em 87, né? Aí eu entrei no Manaim. E o Manaim foi uma proteção de Deus para todas as crianças que viveram ali naquela época, né? Inclusive para mim. Eu era, a minha história de mãe solteira, minha mãe era mãe solteira, era a história de outras crianças ali também. Então eu me identificava com eles também, né? E ali era um lugar de proteção, totalmente de proteção. Então ali eu fui ensinada, mesmo sem entender o que era Deus, sem entender nada disso, eu fui ensinada por pessoas sobre a palavra de Deus, né? Glória a Deus. Inclusive, sem saber de nada, algumas das tias da creche eram irmã da pastora e tia do William, né? E depois o pastor veio entrar pro time lá do Manaim também. Então eu cresci ouvindo da palavra de Deus, mas sem ter relacionamento nenhum com Deus mesmo. E toda a minha infância o Senhor, e hoje eu vejo o Senhor me protegendo em todos os pequenos detalhes, né? Minha mãe disse que tinha dia que eu pegava meus primos e saía pelas ruas do Manaim do Álamos dizendo que eu estava indo para a creche sozinha, né? Com eles. Então o Senhor foi protegendo mesmo. E toda a minha família, né, que cuidou muito bem de mim também, né, a minha tia cuidou muito de mim enquanto minha mãe tinha que trabalhar. Eu me lembro que minha mãe comprou um terreno no Vargem Grande, construiu um cômodo lá e nós fomos morar lá. Eu tinha 7 anos, o Vargem Grande não tinha nada e era um breu escuro, não tinha o ônibus do Vargem Grande, era só colônia. E eu me lembro que 4h30 da manhã minha mãe saía para trabalhar, eu ficava sozinha. 6 horas o relógio despertava pra mim, que ela deixava, e eu me arrumava com 7 anos e vinha estudar no Cândido, sozinha. Uau. Então, assim, não tem como falar que não foi Deus me protegendo em todas essas circunstâncias. De ponta a ponta, Deus te protegeu. Exatamente. E aí depois eu ia pro Manaim, ali ficava, e no Manaim eu tive grandíssimas oportunidades, né? E chegou o tempo da adolescência, né, da juventude, e a cabeça da gente a gente já não tinha esse contato forte com Deus, né, minha família sempre foi católica, eu sempre fui à missa com a minha tia, tudo isso, mas eu nunca tive um relacionamento profundo com Deus, né, e ali, na minha juventude, com os meus 16 anos, enfim, né, longe de Deus, eu fiz muitas coisas, né? Muitas coisas erradas mesmo, né? Então ali eu me perdi profundamente, ao ponto de ter acontecido algo comigo que eu não sabia mais o que fazer, não sabia com quem falar, não sabia nada, né? E enfim, acabei contando para uma pessoa e toda aquela coisa. E eu me lembro muito bem que eu estava muito envergonhada de tudo, muito envergonhada de tudo. E eu me lembro que a Simone, né, que trabalhava no Manaim também na época,
a Simone me acolheu como uma filha, assim, sabe? Ela me abraçou, ela pediu para cuidar de mim, porque ela vivia me chamando para ir para a igreja, para as coisas, e eu falava, um dia eu vou, e falava que eu não ia porque eu era católica, apostólica, romana, eu falava pra ela. Mas ela insistiu tanto no amor dela por mim, né? E cuidou de mim em toda aquela situação. A Fabiana também, né? Fabiana é a esposa do Rogério, e me ajudou muito ali. E aí, passando isso, né? Eu falei, não, realmente eu não tenho pra onde ir, então eu vou com a Simone, né? Eu vou pra igreja. E eu lembro que era o ônibus do Manaim que levava a gente. Mas eu cheguei lá com muita vergonha, porque eu estava com vergonha de toda aquela situação que estava acontecendo comigo. Então, no fundo, eu queria ir, mas eu não queria que ninguém me visse lá. Eu queria ser como se eu tivesse uma coisa, assim, de vidro em mim. Na vida não. Pois é. E eu me lembro que eu eu fui de jaco amarelo, eu não queria que ninguém me visse, mas eu fui de blusa amarela, né? Que tonta. E eu me lembro que era na Cidade Dutra, eu subi a escada da Dutra, assim, e no último degrau a Ana Mota tava lá, né? E a Ana Mota me deu um abraço, né? Típico da vida nova, graças a Deus. E ela me abraçou tão forte. Eu não sei o que eu senti ali, eu sei que a partir dali o Senhor foi mexendo profundamente comigo e eu sentia que Ele estava me chamando para algo mais profundo com Ele, né? E a partir dali o Senhor foi me quebrando mesmo, me mostrando tantas coisas, né, erradas e vazias, por onde eu estava caminhando, que não era aquilo que Deus tinha para mim, que Deus tinha um propósito. Errei muitas vezes mesmo depois, né? Mas eu decidi ali, na época se chamava Implantar Raízes, e eu me lembro que eu fui lá na frente, o pastor chamou para implantar raízes, enfim. E ali naquele dia eu lembro que para mim foi aquele dia que eu aceitei realmente o amor de Jesus por mim. Eu me ajoelhei lá na frente e eu chorei muito, e não foi um choro né, foi um choro realmente de arrependimento. E aí eu tomei a decisão, voltei, desfiz com tudo que eu tinha que desfazer, que estava me prendendo mesmo. Não foi fácil, né? Mas a partir de então o Senhor foi colocando pessoas na minha vida. Por isso que é importante, né? Essa família sacerdotal, os amigos certos, as pessoas certas que o Senhor vai colocando. E uma dessas pessoas foi a Sam, né? A Samela. Eu me identifiquei profundamente com a Samela, né? Com o jeito louco dela, assim, e eu achava que eu não podia ser assim, mas aí eu via que ela era, eu falava, então eu posso ser quem eu sou, né? E através da Samela eu fui descobrindo quem eu era, né? A Samela me ajudou demais, assim, e ela não era aquela amiga que passava a mão na minha cabeça, né? Ela realmente me falava onde eu estava errado, o que eu estava fazendo, me confrontava, e isso foi me ajudando muito, né? Então são pessoas que o Senhor vai colocando no nosso caminho. Eu sei que depois, né, de muitos anos, eu orando bastante, a minha mãe também se converteu. Minha mãe foi batizada, né, na Igreja da Pedra, foi pro encontro com Deus, mesmo com todas as debilidades dela. Então foi algo muito gratificante, né? E aí eu casei, né, com o William. Achava que eu nunca ia casar, já conhecia o William da infância, assim, né? Ele disse que lembra de eu entrando no ônibus do Manaim que a gente ia jogar futebol. As meninas e os meninos, o pastor Milton levava a gente. E eu não ia muito com a cara dele, assim, eu gostava muito da Samela, mas só da Samela. Eu achava ele muito metido, né? Enfim, ele sabe disso. Mas também era o processo de cura que o Senhor tinha na vida dele também, né? Só que na época a gente não entendia. Mas enfim, o Senhor foi trabalhando no caráter dele, no meu caráter também, ao ponto de, a Michele diz isso, né? As duas pessoas estão caminhando no mesmo caminho, uma hora elas vão se encontrar, porque o Senhor produz para que isso aconteça, né? E realmente chegou a hora e o Senhor falou para mim, é esse. E eu falei, não é. E o Senhor falou, é esse. E eu falei, não é esse. E aí realmente era, né? E graças a Deus graças a Deus mesmo, nós nos casamos. Eu faço parte de uma família maravilhosa, né? Ele também agrega muito na minha família, muito mesmo. Ajuda muito a minha mãe, é um filho para minha mãe e para as minhas tias e tudo, sempre ajudando. E aí ele teve o Lucas, né, também. O Senhor me ensinou também com o Lucas, porque o Senhor falou muito claro comigo, né? Aquilo que fizeram com você, você não vai fazer com o Lucas,
né? Então, assim como o meu pai, no caso, na época, né, não tinha entendimento nem nada, preferiu abandonar, o Senhor falou pra mim, você não vai abandonar o Lucas, você vai amar o Lucas, né? Amém. E não foi um processo fácil, mas foi algo recompensador, né? Eu amo a vida do Lucas, da mãe do Lucas, né? Eu sei que o Senhor tem um melhor caminho para Thalita e para todos. Amém. E o Lucas é um menino maravilhoso, né? Assim, o Senhor realmente escolheu o Lucas a dedo, Sim. né? Para essa família. Um menino que realmente tá na fase da adolescência dele e tudo, mas é um menino muito agradável de estar junto, né? Eu sempre Meu vejo neto, isso. E mais tarde, depois, o Senhor nos deu a Gabriela, né? Assim, uma menina que, como ela convive mais comigo, né? Então eu consigo estar ali mais no pé dela a respeito da palavra, ensinando versículos, mas eu faço aquilo que eu aprendo também com a pastora. Quando antes dela ir deitar na cama dela, eu vou lá, passo a mão na cama dela, falo, aqui vai deitar uma princesa do Senhor, e já começo a profetizar ali na cama, no travesseiro. A pastora me ensinou muito isso, né? Vai lavar o lençol da cama dela, já profetiza. Vai lavar o cabelo dela, vai pentear o cabelo dela, já vai profetizando. E tudo isso eu tenho feito, porque são sementes, né? Eu falo pra Isso ela que faz ela... parte da família sacerdotal. Amém. Transferindo, passando, Sim. declarando. Aquilo que eu aprendi, né? Como a pastora falou, a minha família também não conseguiu, não aprendi isso dessa forma, mas eu aprendi com alguém, né? O Senhor coloca alguém no nosso caminho e eu aprendi com a pastora. Então, quando eu vou ali dobrando as roupas dela, eu vou falando, não, a Gabriela vai ser uma menina profética, uma menina de Deus, né? O Lucas também, as roupas dele, quando eu guardo, quando eu lavo lá em casa e tudo. Então, são coisas que o Senhor vai nos ensinando, né? Só que nós não podemos deixar a oportunidade passar, Exato. né? Aproveitar aquilo que o Senhor nos dá como ensinamento, né? Às vezes parece que a gente é meio descabeçado na cabeça, tá orando, tá tudo, mas o Senhor tem um propósito para isso, né? E aí tem sido assim, né? Com a Gabriela a gente fala que ela vai casar com o homem que o Senhor tem, que quem vai escolher o marido dela é o pai dela, eu falo pra ela, né? E eu falo que toda semana ela tem que decorar um versículo, porque o decorar versículos para a criança é muito importante isso, né? E a palavra, enfim. Então, tudo isso eu vejo muito a história de Joquebed, né? O Senhor falou muito pra mim. Nós precisamos proteger os nossos filhos. Amém. Porque muitas vezes eles estão abandonados dentro da nossa casa. É verdade. Então, nós precisamos de todas as formas proteger. Amém. E nada melhor que a palavra de Deus mesmo, que é proteção. Amém. Amém. Filho, aproveita então. Tá vendo? Né, Tá dá a sua parte. Eu costumo dizer que você acaba casando com alguém que lembra a sua mãe. Não que você Falei que ela é escolha. minha filha? E aí, assim, se tem alguém que fala muito nessa vida é minha mãe. E aí, Eu não gente, falo. preciso Você falar. fala bastante. Numa Quem me live de conhece- 1 hora, 30 minutos ela falou. Foi lindo, maravilhoso, mas eu te amo. Mas não, brincadeiras à parte, eu sou muito apaixonado pela história da Sandra, né? De fato, Deus fez um milagre, é inacreditável você ver uma pessoa com 7 anos de idade. Ela falou, eu não sei se, porque tem pessoas que moram no Rio de Janeiro, então não tem a dimensão do que ela está dizendo. É andar quase 1 quilômetro para chegar no ponto e depois pegar um ônibus que vai andar mais uns 7, 8 quilômetros. Uns 7, 8 quilômetros até chegar na escola e ainda tem que andar mais uns 800 metros para chegar na escola. 7 anos de idade. Então, do jeito que ela falou, parece que é de uma esquina na outra, mas não é. É milagre, Deus que cuidou. E eu acredito que para tentar não investir muito tempo, para a gente poder concluir, que tudo que eu aprendi com os meus pais, independente de vários anos que a gente passou, o que eu posso compartilhar com vocês é não desperdicem a oportunidade de semear nos seus filhos e netos. Isso. Porque eles semearam na minha vida por muitos anos. Não foi uma, nem duas, nem mais... Eu não tenho conta de vezes de acordar com eles orando, clamando, profetizando sobre minha vida, muitas vezes me obrigando a ir para a igreja, me obrigando a estar lá, e às vezes você fica, não quero, mas você vai. Eu tive várias experiências na minha adolescência. Eu lembro que acho que com uns 12, 13 anos eu tive uma experiência com o Espírito Santo muito interessante, mesmo sem querer ter ido para a igreja. E mesmo passando alguns anos sem vontade de buscar a presença de Deus, conhecendo outras pessoas, outros lugares, eu sempre era aquele amigo chato que, putz, não vamos fazer isso que vai dar errado, porque no fundo o Espírito me falava, vai dar errado, o que você está fazendo está errado.
E eu era aquele chato, falava, não vamos fazer isso. Eu era o pessimista, porque no fundo o Espírito me falava para eu não fazer muitas coisas que eu e os meus amigos nós fazíamos, né? E eu acredito que quando o Espírito Santo veio de fato e me aconchegou, ministrou meu coração, eu entendi que deveria voltar para o norte, onde o Senhor me projetou para fazer. E eu sei que eu sou fruto de uma conversão dos meus avós, paternos e maternos, de meu pai e minha mãe persistirem, profetizarem, clamarem, me amarem nos momentos mais difíceis, nos momentos mais insuportáveis. E o projeto de Deus foi fundamental também quando Deus escolheu a minha esposa. Ela agrega muito no que eu sou hoje, com certeza. Amém. Tudo que eu precisei evoluir muito, ela tinha de sobra. E há muitos conselhos, a gente tem um relacionamento muito tranquilo, aberto em conselhos. Então quando ela veio hoje mesmo, eu falei uma coisa pra minha mãe, eu já fiz aquela cara feia, eu falei, putz, eu vou ouvir ela falar um monte em casa. Aí, então assim, isso faz você crescer, porque você não se torna um imperador. Você se torna um cristão que precisa aprender e precisa evoluir. E esse projeto de Deus, ele vai crescendo, porque o meu pai e minha mãe já deram o melhor deles e me ensinaram mais do que os pais deles ensinaram para eles. E eu quero ensinar mais para os meus filhos do que eles me ensinaram. Amém. Então assim, eu acredito sim que quando eles se uniram, Deus tinha um propósito e permaneceu esse propósito na minha vida, Amém. na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos. E eu acredito que é fundamental nós termos esse entendimento. O que de mais relevante nós podemos deixar nessa terra não são os bens. Porque quantas pessoas são ricas e os filhos torram todo o dinheiro e ficam na amargura? Porque isso não tem como. Agora, transmitir caráter, transmitir princípios. Muitas coisas a minha mãe me ensinou, mas muitas coisas o meu pai me ensinou. E é nítido você ver que os pontos fortes dela são os fracos dele e os fortes dele são os fracos dela. Quem conhece sabe quando são os dois. E eu aprendi muito com eles, foram princípios ensinados na prática, não é o que ele ministra do culto, é o que eles me ensinaram em casa, na tratativa com pessoas. E aí, dessa forma eu até brinco com o Lucas e com a Gabi, assim, não importa o que as pessoas façam, não importa o que todos vão fazer, nós precisamos ser corretos. Amém. Nós precisamos ser íntegros. Amém. Nós precisamos nadar contra a maré. Sim. É dessa forma que nós vamos deixar um legado, porque daqui a 20, 30, 100 anos, nós vamos estar na glória, vamos estar com o Pai no reino dos céus. Amém. Mas se o Senhor não voltar ainda, certamente os nossos filhos e netos estarão aqui transmitindo o nosso legado, assim como nós vimos nas Escrituras. Por isso que eu concluo minha fala relembrando o que nós falamos de Davi. Quando ele escreveu aquele salmo, ele era claro, era nítido, parece que ele escreveu no dia de hoje. Adorar e bendizer ao Senhor. Sim. E contar para as próximas gerações, ensinar o caminho que eles devem andar. Amém? É isso aí. E é tremendo, né, que eu vejo aí a Gabi, né, sempre, quase todas as vezes, na hora do almoço, do jantar, que nós estamos juntos, quem é que ora? É a Gabi. Né? Então ela ora, ela agradece. O Lucas também, né? Ele tem uma marca registrada que é Oremos. Né? E eu louvo a Deus, porque começou com a minha mãe, né? Há alguns anos atrás. Ela disse sim para o Senhor, ela foi aprendendo, né? Meu pai também se converteu e eles começaram a caminhar e eu fui recebendo essa bagagem. Na outra ponta, que foi afunilando ela, né? A família se converteu, ela foi crescendo no Senhor, Deus nos uniu, os nossos filhos estão aí e os filhos dos nossos filhos, né? Os meus netos também recebem e vão transmitir, né, para as próximas gerações. Esse salmo, gente, ele é maravilhoso. Eu vou ler novamente, olha, Salmo 145, de 1 a 7. E é verdade até que o pastor William falou, né? Acho que a maior herança, a melhor herança, a principal herança que eu tenho deixado, né, para ele, para Samela, ele, Sandra, Gabi e Lucas, a Samela, o esposo dela, né? A nossa maior herança é deixar o legado de Deus, amém, da palavra do Senhor, amém, uma família sacerdotal, caráter, tá com o Senhor, mostrar que não podemos viver sem o Senhor. E este salmo hoje, desde manhã, eu ali meditando, buscando, rascunhando, orando,
E desde manhã esse Salmo 145 aflorou no meu coração. E eu entendi que hoje nessa... Aliás, que horas são? Vai dar 10 horas. 3 para 10. 3 para 10. Nós temos 3 minutinhos, né? Aliás, obrigado, gente, mais uma vez por estarem conosco, tá? Eu sou muito rápido, gente. Muito tanta rápido. coisa para falar. Isso é porque eles falam que eu que falo demais. Eu não estou entendendo, gente. Então, esse salmo, né, aflorou no meu coração bem cedo, né? Eu quero então ler mais uma vez. Eu te exaltarei, ó Deus. Amém. Meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Amém. É Deus de ponta a ponta. Sim. Lá na ponta, quando minha mãe se converteu, quando a irmã dela se converteu, e aí foi, e Deus até agora, e na ponta que estão os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, e é de ponta a ponta, né? O nosso Deus, a sua grandeza, né? Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falarão do poder dos teus feitos tremendos e eu anunciarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua imensa bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Amém? Amém. Que Deus possa fluir através do Espírito Santo este texto, este bate-papo, essa história, esse legado, essa família sacerdotal, né, que Deus tem nos usado para tocar vidas como você, né, que você possa ser ricamente abençoado. Amém. Eu queria que os três, né, concluíssem a palavra final, aí nós vamos encerrar. Começando pelo William. Agradecer realmente, e se de tudo você só conseguir lembrar, que você lembre realmente da importância de você se posicionar, pagar um preço. Sim. Se a sua família inteira não conhece as Escrituras, a gente não está se limitando à placa de igreja, a gente está falando sobre um Deus, Criador dos céus e da terra, sobre Cristo Jesus que morreu por todos nós. Então não importa se você está na Bahia, no Japão, não importa onde você está, nós estamos falando sobre um Deus, e é um Deus que pode transformar a sua casa, Amém. a casa dos seus filhos e netos, dos seus pais. Então acredite, clame, creia, continue, persista em oração, vença essa batalha no mundo espiritual, porque a sua casa pode ser transformada. Se a minha tia, se minha avó lá atrás pensasse, a minha família inteira não conseguirão se converter, hoje nós não estaremos aqui. Então alguém tem que começar, alguém tem que persistir. Amém. Eles persistiram, nós persistiremos a servir a um Deus Todo-Poderoso. Amém. Amo você. Sandra? Amém. Ame aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, né? Sim. Cuide, proteja, né? E tudo isso através da palavra de Deus, né? Proteja os seus filhos, ame os seus filhos, proteja a sua descendência, aqueles que vão vir, né? Cuide, libere mesmo amor, né? Esse tempo tudo que nós temos vivido, né? Não perca essas oportunidades, né? E acima de tudo, busque ao Senhor, né? Esteja perto do Senhor, se achegue a Deus, né? O Senhor, ele não resiste a um coração quebrantado. Então, não existe outras coisas, né? Existe o Senhor, né? Existe um caminho, Ele é o caminho. Então, Amém. que possamos realmente proteger, principalmente as nossas crianças, né? Amém. Os nossos filhos, e deixar, né, não uma herança, mas um legado para Isso. eles, né? Porque a herança nunca vai satisfazer o coração da pessoa, né? Ela sempre vai querer mais. O legado não, né? O legado ela vai passar para frente, adiante, né? Amém. É isso aí. Amém. Amém. Queridos, busque realmente sabedoria do Senhor, né? Você pode abençoar a sua geração futura, né? Ou você pode matar a sua geração, a sua descendência. E o Senhor tem o melhor para te ensinar. Assim como minha mãe não tinha muito, e o que ela passou para mim, e eu sem saber muito, mas eu sempre busquei o Espírito Santo, e ele foi me ensinando, e eu fui ensinando meus filhos, tenho ensinado, e vale a pena, amém? Vale a pena você ouvir a voz de Deus, vale a pena, né?
você focar e descobrir o que Deus tem, como a pastora Sandra está dizendo. Proteja aquilo que Deus tem, honre a família que Deus te deu, honre Amém. seu esposo, honre os seus filhos, honre sua esposa e foque mesmo o que Deus tem para eles, em nome de Jesus. Amém. Nada aqui nessa terra vale a pena. De repente um homem estranho, uma mulher estranha, uma bebida, um vício, né, um desejo sexual, seja o que for, nada disso é mais importante do que a salvação entrando dentro da tua casa, a salvação entrando dentro da tua família, mudando a história. Então não abra mão disso, não abra mão mesmo, que você possa honrar a Deus e que você possa entender que você é privilegiado, privilegiada, Deus ama você e tem muito mais para fazer na sua vida, na sua família. Então que seu coração esteja disposto, rendido para ver ver e ouvir o que Deus tem para você, para que você possa abençoar sua descendência em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos encerrar, já passamos um pouquinho do horário. Fica aqui nosso agradecimento, mas precisamos orar, encerrar orando. Tem alguns pedidos de oração, tem pessoas que estão com Covid, tem alguns pedidos, né? Então nós vamos orar de forma geral. E eu queria que a pastora Vera fizesse essa oração final e aí a gente encerra. Nos perdoe pelo o avanço no horário, mas foi um bate-papo bem bacana e passamos a palavra, né? Pastora Vera, por favor, ore encerrando de forma geral e a gente conclui. Amém, Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido bom, como o Senhor tem sido extraordinário para com as nossas vidas, e nós levantamos um altar de gratidão a Ti, Senhor, pela Sua bondade, pela Sua misericórdia, pelo Seu cuidado, porque o Senhor é Deus e é perfeito em tudo que faz. Neste momento nós clamamos a Ti, Senhor, que a Tua cura entre sobre essas vidas que estão enfermas, Pai. Senhor, o nome de Jesus é maior do que todo tipo de enfermidade. O nome de Jesus é maior do que o espírito de enfermidade, do Covid. O nome de Jesus é maior. E nós declaramos isso, Pai, não somente para esses que estão com Covid, mas tantos outros passando por enfermidades, Senhor. Nós clamamos a Ti, entra com a Tua cura. Entra também nesta família, Senhor. Traz, Senhor, fortemente o legado que o Senhor tem para eles. Da sabedoria, arranca, Senhor, as escamas dos olhos, em nome de Jesus. Traz, Senhor, aquilo que o Senhor precisa trazer dentro desta casa, para que eles possam viver aquilo que o Senhor tem para eles, a descendência abençoada. Visita poderosamente, Pai, em nome de Jesus. Nós também abençoamos o nosso Brasil. Oh, Deus, que a Tua mão de poder esteja sobre o nosso Brasil, sobre as famílias, sobre aqueles que estão desempregados, sobre aqueles, Senhor, que estão precisando de um milagre agora, Senhor, um milagre financeiro, um milagre, Senhor, no celeiro deles, um milagre, seja qual for. Entra, Senhor, com o Teu milagre, abençoa essas famílias, Senhor. Nós declaramos famílias benditas aqui na terra, famílias abençoadas, Pai. Nós cremos poderosamente que a casa deles servirão ao Senhor com alegria, a descendência deles será abençoada e frutificará de uma forma extraordinária, serão ensinados do Senhor. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, e que seja quebrada toda estratégia do inimigo sobre cada família, toda afronta, todo levante, em nome de Jesus, todo espírito inimigo que entrou em cada família para tentar roubar a descendência, nós neutralizamos em nome de Jesus e declaramos que o propósito do Senhor será estabelecido. Amém e amém. Glória a Deus. Gente, aleluia. Beijos. Amamos vocês. Amamos Até vocês. domingo, Deus 18 abençoe. horas. Amém? Isso. Fiquem com Glória a Deus. Deus.